pessoal, eu sou a Dandara, eu sou pré-candidata a vereadora na cidade de Juiz de Fora pelo PSOL, sou ativista dos direitos humanos e dos direitos LGBTQIA+, e também sou mestranda da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí nós somos convidadas, pelas meninas para poder fazer um pouco o debate nesse festival tão importante, e aí a gente vai falar um pouco, junto com as meninas do Aflorescer, sobre gênero, sexualidade e controle de corpos. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre gênero e sexualidade, e fazer um pouco da diferenciação entre uma coisa e outra. Por que isso é importante? Porque muita gente ainda confunde a questão do gênero com o exercício de sexualidade, e aí isso prejudica, principalmente as pessoas LGBTQIA+, mas principalmente as pessoas trans, no sentido de entenderem gênero e sexualidade de formas separadas, a fim de que a gente possa ter uma definição melhor, principalmente de quem somos enquanto identidade de gênero e de como exercemos a nossa sexualidade. Então, gênero é o sexo que você se identifica depois da vida. Ele pode ser igual ao sexo de nascimento, sexo biológico, mas ele pode ser diferente. Então, a pessoa pode ter uma identidade de gênero masculino, feminino, que são as identidades de gênero binárias, e elas podem também ter identidade de gênero não binárias, que não se identificam com nenhum dos dois sexos biológicos inscritos. Essas pessoas são conhecidas também como pessoas trans não binárias, que são uma parte importante e, nas mais das vezes, muito invisibilizada, e a gente acha que a gente precisa falar muito mais a respeito disso ainda. E aí, sexualidade é a atração sexual que você sente pelas outras pessoas, Então, você pode ser uma mulher trans lésbica, porque sente atração por outras mulheres. Você pode ser um homem trans gay, porque sente atração por outros homens. Então, a sexualidade ela tem alguns espectros, Eu costumo falar que a sexualidade tem um espectro muito amplo e que a sexualidade tem um espectro fluido. Inclusive, algumas pessoas, em algum momento da vida, podem se sentir atraídas por pessoas do outro sexo, Mas isso não quer dizer necessariamente que ela se identifique enquanto homossexual, mas ela é dividida nisso. Ela tem homossexuais, heterossexuais e bissexuais, basicamente, assexuais e algumas outras definições de sexualidade que tem um debate mais profundo e que precisariam de mais tempo para a gente falar aqui. Mas basicamente a gente tem esses quatro, são os assexuais, os bissexuais, homossexuais e os heterossexuais. Então, o heterossexual é aquele que se identifica pela pessoa do sexo oposto, a mulher que gosta de homem e o homem que gosta de mulher. Homossexuais são aqueles que se identificam com a pessoa do mesmo sexo, É a mulher que gosta de mulher e o homem que gosta de homem. Isso tudo falando dentro da questão do binarismo, Porque no não binário existem outras formas de sexualidade. E o bissexual é aquele que sente atração por pessoas tanto de um sexo quanto de outro. É importante a gente dizer que, mesmo que a gente considere que a sexualidade é fluida, a gente precisa entender que ela tem denominações e que não são fases. A pessoa não é homossexual por fase, nem é bissexual por fase, nem é heterossexual por fase. O fato daquela pessoa sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo em algum momento da vida e experimentar aquilo e não experimentar mais, não faz com que ele tenha tido uma fase homossexual que passou. Foi uma experiência de sexualidade e que depois dessa experiência ou ele não gostou, ou viu que não era o que ele queria e daí experimenta outras sexualidades. O que não acontece com a identidade de gênero, A pessoa que se identifica com o gênero, que pode ser diferente ou não do definido no nascimento, ela tem essa identificação. Ela pode, por alguns momentos, não estar em transição, por algum problema, inclusive, da nossa sociedade, que é extremamente preconceituosa, mas ela sempre vai ter uma identidade de gênero diferente, aí binária ou não binária, masculino, feminino ou os não binários,
E aí, depois disso, a gente pode entrar um pouco na discussão e no debate da questão da sexualidade envolvida junto com a questão da raça, né? Então a gente pode falar na questão da hipersexualização do corpo negro, que tem uma historicidade, né? O corpo negro no Brasil, principalmente no nosso país, que viveu anos de escravidão, 350 anos de escravidão, esse corpo negro ele não tinha direitos. Então, a partir disso, cria-se, né? Isso é verificado também nos Estados Unidos, a Angela Davis fala muito sobre isso, cria-se um ideário de sexualidade negra para poder satisfazer as pessoas que tutelavam aqueles corpos, né? Esse ideário ele é normalmente a pessoa negra, as mulheres negras são hipersexualizadas, né? Elas são mais quentes e por isso estão sempre à disposição do homem branco, que naquele momento era o senhor de escravos, assim como o homem negro ele tem um vigor no sangue que vem da questão de homens negros que eram utilizados para reproduzir mais escravos, né? Na época da escravidão, e que perdurou, e a gente vê até hoje, né? Como homens negros são hipersexualizados, né? A gente sempre fala que o homem negro tem o pênis maior, o homem negro tem uma coisa diferente no pênis, faz um sexo diferente, desconsiderando que o sexo ele é composto de muitas variáveis, né? E que elas podem ser diferentes mesmo, de pessoa para pessoa, e aí não importa a raça. Isso faz com que a gente seja cada vez mais explorado sexualmente falando, né? E que traz pra gente uma questão que a gente precisa debater mais profundamente, que é muito pertinente, que é a questão, né, da heterossexualidade compulsória. Essa heterossexualidade compulsória, ela existe na sociedade em geral, né? Nós caracterizamos o funcionamento da nossa família, e isso vem da questão da evolução do capitalismo, né? Desde quando o capitalismo monopolista e o capitalismo industrial eles começam a acontecer, de que tem aquela formação, né, da família ideal e dos núcleos familiares cada vez mais individualizados e cada vez mais sendo utilizados como massa para a reprodução de corpos para a exploração do capitalismo, mas ele perdura na sociedade inteira, né? Então, presume-se que todas as pessoas que estejam na sociedade são heterossexuais. E aí presume-se para aquelas pessoas um comportamento e um ideário específico. Isso, quando a gente vai falar da questão dos corpos negros, se juntando lá, né, na questão da hipersexualização do corpo negro, não existia, no momento da escravidão, outra sexualidade que pudesse ser vivida. Tanto que a gente não vê registro, né? A gente não tem registro de personagens, a gente tem pouquíssimos registros da questão da história negra no Brasil. Eles foram apagados de propósito, né, para tentar apagar uma página que as pessoas insistem em tentar virar, em tentar... vamos virar a página, vamos ver de outro ângulo, mas que no final das contas todas é simplesmente uma tentativa de apagamento dos crimes que foram cometidos contra nós o tempo todo. Então, como essa exploração do corpo negro ela já acontecia naquele momento, essa heterossexualidade tinha de ser compulsória. Para as mulheres aceitarem, né, os desmandos sexuais dos seus senhores serem estuprados, nós somos um país construído à base do estupro, né? Toda essa miscigenação racial que as pessoas, no particular, dizem: mas a minha avó gostava de homem branco, ficou com homem branco. A sua avó não é o ideário, não é a sociedade inteira. A sociedade foi construída com base em homens brancos que estupravam mulheres negras, mulheres indígenas, e aí toda a base da nossa sociedade miscigenada vem desse ponto, vem do ponto do estupro. Tanto aqui como nos Estados Unidos, a Angela Davis também fala sobre isso no livro dela, Mulheres, Raça e Classe, que muitas mulheres negras
se desfaziam dos fetos, né, para poder proteger aquelas crianças, porque sabiam, primeiro, que elas viveriam no não lugar, né, elas não seriam nem consideradas brancas, nem consideradas negras, muito menos consideradas filhas de seus patrões, mas ao mesmo tempo também para evitar que elas entrassem no momento de exploração, mais uma vez, no momento de exploração dos corpos, de exploração sexual. Então, mulheres negras, ainda até hoje, têm a característica de serem mulheres heterossexuais hipersexualizadas, que estão sempre prontas para o sexo e para serem estupradas, violentadas, ou seja lá o que for. E homens negros têm essa característica de serem extremamente machões, né? Tem que ser aqueles homens exemplares, que não cometem nenhum tipo de sensibilidade e que são heterossexuais compulsórios. Isso, principalmente essa questão do homem negro, vem também de uma característica, né, que é a característica da presunção do estuprador negro, né, que é uma ideia criada para manter o homem negro sob tutela sempre e não possibilitá-lo a esse exercício da sexualidade livre, né? Então criou-se esse mito, o mito do estuprador negro, lá no Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis também. A gente pode ler um pouco mais a respeito desse mito, criado exclusivamente pelo homem branco, inclusive, para poder esconder os seus crimes, né? Então todos os crimes de estupro eram imputados a homens negros, ainda que esses homens negros não os tenham cometido. Isso teve uma fase muito ruim nos Estados Unidos, passou por várias pessoas que morreram e foram enforcadas sem terem feito absolutamente nada por conta desse mito. Então isso prejudica muito, prejudica em grande tamanho a questão do exercício da sexualidade negra, né? Pessoas negras não têm direito ao exercício da sua sexualidade livre, né? Tanto que normalmente, né, mulheres negras, lésbicas, por exemplo, nas mais das vezes procuram uma masculinização, não que sejam não que sejam homens trans, são mulheres lésbicas mesmo, mas que procuram uma masculinização principalmente para poder reforçar um certo tipo de exercício dessa sexualidade e para demonstrar que aquele corpo não está disposto a ser tutelado por quem quer que seja, né? Ainda assim, a gente percebe que existem, né, os estupros corretivos, a tentativa do apagamento das mulheres lésbicas negras e assim também como, por exemplo, homens gays negros, né, que a gente na teoria queer chama de bicha, porque pelo entendimento de que a palavra gay ela é relativa, né, e traz muito a um padrão cis heteronormativo branco. Então a gente denomina que pessoas pretas homossexuais a gente denomina como bichas, né, para poder identificar melhor os sujeitos. Assim como bichas pretas, elas são proibidas de serem, por exemplo, e de exercerem a sua sexualidade de maneira passiva, né? Elas só podem ocupar o lugar do ativo na relação sexual, voltando lá naquela história da questão do homem negro hipersexualizado, que precisa estar sempre disponível a ser o ativo da relação e sempre pronto para o sexo, né? E aí isso prejudica muito, né? Isso prejudica muito a saúde mental das pessoas, isso prejudica muito a saúde sexual das pessoas, isso prejudica a vida da pessoa, né? Porque ela não consegue exercer, além de ela precisar, na questão LGBTQIA+, se identificar dentro de um processo que é de uma sociedade extremamente preconceituosa, né? Que não nos permite o exercício da nossa identidade de gênero, da nossa sexualidade de maneira natural, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, essas pessoas sofrem com um abandono, sofrem com a solidão do corpo preto, né? A gente costuma muito falar sobre a solidão da mulher negra, mas a gente debate pouco a solidão do corpo preto em si, né? E de como
esse corpo não tem direito ao exercício do afeto, esse corpo não tem direito ao exercício do amor, do sexo, né, e de vários, de uma grande parte da sua vida afetiva, né? Ele é condicionado a desempenhar determinados papéis. Quando ele não desempenha esses papéis, quando ele não fornece bem esses papéis, ele é destituído da sua característica humana, dentro, às vezes, né, da sociedade em geral, mas também do próprio movimento LGBTQIA+, que discute pouco o racismo, né? A gente não discute essas características de exercício de sexualidade pelas pessoas pretas. Nós não fazemos a interseccionalidade entre sexualidade e raça, né? A gente não consegue fazer esse debate, principalmente porque, e aí voltando lá na história, né? Quem começou o movimento LGBTQI, principalmente depois da revolta de Stonewall, foram duas transexuais, uma preta e uma latina, mas essas pessoas foram destituídas do movimento porque o movimento precisava se higienizar, né? Essa palavra que a gente usa, higienização. Então, tira as travestis, tira as pessoas pretas, deixa principalmente homens brancos, cis heteronormativos, e depois mulheres brancas, cis heteronormativas. Quando eu chamo de cis heteronormativa, eu não estou dizendo que aquela pessoa é heterossexual, mas ela tem características, através dessa heterossexualidade compulsória, que são melhores aceitas, né, pela sociedade. Então, é a normatização do corpo heterossexual, a normatização do comportamento cis heterossexual, essa normatização desse corpo que faz com que essas outras pessoas sejam higienizadas, sejam limpadas dos movimentos. E é isso que nos prejudica tanto no avanço da causa, por conta da gente não fazer esse debate da questão da racialidade. E aí, dito isso, para finalizar, já chegando no final das minhas provocações, é muito mais provocação do que tudo, né? A gente pode falar um pouco de tutela de corpos, né? Essa tutela de corpos que se mantém desde quando o nosso país, fundado, baseado na escravidão, né, diz qual é o corpo que pode e qual é o corpo que não pode ter as coisas, né? Então essa tutela de corpo ela acontece com as pessoas trans, né? O processo de transexualidade é extremamente invasivo e traz pouca escolha, né? As pessoas não têm o direito de escolher viver o seu corpo trans da maneira como ela quer, mas ela precisa se adaptar e se adequar a determinadas regras. Tanto que cirurgias, por exemplo, várias cirurgias são designadas de redesignações, né? Como se tivesse alguma coisa mal designada naquele corpo, precisasse ser readequada, redesignada, né? E, mais profundamente, a questão do corpo preto, né? O corpo preto ele foi tutelado até a abolição da escravatura, que não foi um prêmio, que não foi... Isabel não nos deu nada, Isabel não nos deu nada de presente, era uma mulher branca que tinha os seus interesses para fazer o que fez. E percebia um movimento que já era um movimento mundial, então a gente não ganhou nada. E assim, os abolicionistas, muitos deles escravos libertos, foram os principais responsáveis pelo movimento dentro do Brasil. Então quem nos deu a nossa liberdade aqui no nosso país foram os pretos, foram pessoas pretas que lutaram para que isso acontecesse. E para além disso, esses corpos continuaram sendo tutelados. Voltando a todo o assunto que eu falei antes. Como que esse corpo é tutelado? Esse corpo é tutelado na medida que a gente precisa fazer determinadas designações nesse corpo para que esse corpo seja aceito. Então, você precisa vestir a roupa do branco, você precisa usar a maquiagem do branco, você precisa usar o cabelo do branco para que você tenha um trânsito livre na sociedade, para que você possa exercer sua sexualidade e para que você possa exercer o uso do seu corpo, né? Você não exerce o uso do corpo, você é tutelado a fazer daquela maneira. Óbvio que de um momento para frente a gente tem a questão do reidentitarismo, né, que a gente começa a lutar para ressignificar
o cabelo crespo, a maquiagem negra, a roupa africana, a roupa negra, a gente ressignifica tudo isso. Mas a gente ainda não conseguiu, e a gente precisa muito fazer esse debate dessa questão da tutela dos corpos na cis heterossexualidade compulsória. O corpo preto ele ainda precisa ser cisgênero, heteronormativo e de preferência aceito e afeito ao sexo compulsivo, né? Para satisfazer o seu senhor, nesse caso aqui, pessoas brancas, porque ainda hoje a gente percebe que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Que alguns setores as pessoas hoje em dia chamam na questão da palmitagem, né? Que é quando o negro não consegue escolher uma outra pessoa negra para poder ter relacionamentos afetivos. E aí, óbvio, né, tem a questão o gosto pessoal ele é caracterizado pela sociedade onde a gente vive. Então, entender o corpo negro enquanto feio e o corpo branco enquanto bonito faz parte, inclusive, do racismo estrutural que nos atravessa e que tutela nossos corpos. Então, o corpo branco, cis heteronormativo, heterossexual, ele é bonito. O corpo preto, que não se adequa a tudo aquilo que vem falado, já não é bonito, principalmente porque é preto. Mas além disso tudo, se for trans, se for homossexual, se for lésbica, se for travesti, se for bissexual, se for não binário, é um corpo abjeto, é um corpo que é considerado abjeto e é um corpo que é considerado necessário de readequação. A gente costuma escutar, hoje em dia menos, mas mesmo assim a gente ainda tem o costume de falar além de preto bicha, né? Além de preto travesti. Essas são frases que a gente escuta. Tem dois defeitos, né? As pessoas associam isso a defeitos e isso bate diretamente na tutela do corpo. Qual corpo é aceito na sociedade e qual corpo é abjeto? Qual corpo é considerado sem defeitos e qual corpo é considerado defeituoso? Então eu deixo aqui a palavra para as meninas com essas provocações, né? Qual corpo é considerado então abjeto, qual corpo não é considerado, qual é a sexualidade que é abjeto e qual que não é, dentro da questão racial, que é o que a gente está debatendo aqui. Muito obrigado, a palavra de vocês, um beijo e até mais. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Elisa Mares, sou uma das coordenadoras do projeto Aflorescer e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que é o projeto. Mas inicialmente eu gostaria de agradecer esse espaço que nos foi fornecido para poder estar tendo essa fala, né? Então, o que é o projeto Aflorescer? A própria palavra aflorescer já explica um pouco, né? Afro, que vem frente às questões étnico-raciais, né, da negritude, e florescer, né, mais relacionado à parte do aflorescer. Né? Então, a própria palavra já diz, né, a questão da gente se libertar, né, poder falar, ter esse espaço. Então, nosso projeto, ele é composto por 5 mulheres negras, que foram as idealistas dele. Então, sou eu, Elisa Mares, eu sou enfermeira, né? Tem a Caroline, que é psicóloga, Monique, psicóloga, a Gabriela, farmacêutica, e a Tainá, que vem um pouco de uma área diferente, que era da publicidade e propaganda, nos ajudando nessas partes mais das redes e semelhantes, né? Então, o nosso projeto ele foi criado no ano de 2018 e a gente vem discutindo sobre diversas áreas, né? Então, um pouco sobre a forma que nós criamos. Tem uma frase que fala muito sobre a gente e a partir dela a gente conseguiu desenvolver várias outras vertentes do nosso projeto. Então, a frase ela é da Bell Hooks, né? E ela diz o seguinte: onde está o amor quando uma mulher negra se olha e diz: vejo uma pessoa feia, escura demais, gorda demais, medrosa demais, que não merece ser amada, porque nem eu gosto do que vejo. Ou talvez uma pessoa tão ferida que é pura dor. Não quero nem olhar para ela, porque não sei o que é essa dor. Aí
o amor está ausente. Então, frente a essa frase, a gente já conseguiu desenvolver diversas vertentes do nosso projeto, né? Então, a montagem inicial do nosso projeto é voltado para o público feminino, né, na negritude. Então, de uma forma assim para falar aproximadamente sobre corpo, sobre cor, sobre gozo, né? Focado bem no feminismo mesmo. Então, dentro disso, a gente também fala sobre saúde mental, sobre saúde da mulher, sobre tabus da sociedade, né? E dentro desses tabus, a gente vai falar sobre liberdade sexual, sobre orientação sexual e também, muito importante, né, falar sobre o body positive, né, que é a aceitação, né, do corpo. Além disso, a gente também fala muito sobre as nossas lutas, né, frente à nossa raça e também sobre sobre machismo, né, que infelizmente nos inibe muito. Então a gente vem com um projeto com a intenção de potencializar a voz da mulher negra, então para que a gente tire essas correntes e possa falar de nós para nós, né, de uma forma próxima. Então hoje a gente vai falar principalmente sobre liberdade sexual, né, sobre orientação sexual. Então, eu sou enfermeira, né, como eu disse anteriormente. Eu me identifico como mulher lésbica, né, e já faz bastante tempo que eu tive essa aceitação, né? Mas como a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente opressora, extremamente preconceituosa frente à raça, frente a gênero, frente à orientação sexual, a gente sabe das dificuldades que são encontradas diante de todas essas situações, né? Então, particularmente, eu acredito que uma das melhores formas para poder desenvolver e poder conversar um pouco sobre isso, para mim, foi o body positive, né? Porque eu acredito que no momento que a gente se aceita como um todo, né, não se machuca, não faz nada para nos diminuir, é a melhor ferramenta, né, para iniciar esse desenvolvimento e essa conversa. Então, o Body Positive conseguiu me ajudar, então, a ter uma melhor aceitação, porque no momento que a gente aceita o nosso próprio corpo, né, a gente quebra todos os padrões, né. Então, aceitar o nosso cabelo, aceitar que a gente é um pouco mais gordo, um pouco mais magro, de que nós mulheres temos estria, celulite e várias outras coisas no corpo e que é normal e tá tudo bem. Para mim foi um dos melhores processos assim para realmente aflorescer e conseguir me aceitar como um todo, né? Então eu prego muito essa questão, né, do body positive, de ter essa liberdade corporal e consequentemente a aceitação nessa linha de orientação sexual. Eu vou deixar então esse espaço agora aberto para minha colega complementar e falar um pouco mais, né? A sequência da fala vai ser pela Caroline, a psicóloga do nosso grupo, e eu gostaria de agradecer pela minha participação aqui e um até breve a todos. A todos e a todas, cumprimento vocês, cumprimento as minhas colegas que estão aqui na live junto comigo, compartilhando e debatendo desse tema tão importante. Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Caroline, sou psicóloga da área sistêmica, que trabalho junto à família, criança, adolescente e casal. Também sou coordenadora do projeto Aflorescer. Então, para dar início à minha fala, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de uma canção na qual eu gosto muito e me identifico com ela. Eu acho que ela traz uma reflexão bem importante para esse tema que a gente vai falar. Ele diz o seguinte trecho: um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. É de Francisco El Hombre. Então é a partir desse trecho, dessa canção, que eu busco desconstruir essas regras sociais e morais que assolam historicamente a nós
né? E também, atualmente, fazendo com que a gente mutile nossos corpos, seja pelo padrão de beleza esteticamente imposto, ou pela nossa sexualidade, pelo padrão heteronormativo. E eu acho muito importante quando ele cita: eu sou o meu próprio lar. E nesse trecho eu me refiro a ele porque ele traz o que vem dentro de nós, né? O que a gente busca construir dentro de nós mesmas. Seja pelas nossas vontades, seja pelas nossas escolhas, seja pelos nossos desejos. Escolhas essas, muitas vezes, que elas são oprimidas e rejeitadas diariamente, fazendo com que a gente distorce, né, o nosso espelho, distorce o nosso eu, o nosso corpo e principalmente ferindo a nossa saúde mental. Nesse sentido, quando a gente busca um trajeto de autoconhecimento e reconhecer, né, muitas vezes a nossa cor de pele, reconhecer a nossa sexualidade, reconhecer a nossa orientação sexual, a gente está afrontando uma sociedade machista, uma sociedade homofóbica, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade racista e arcaica, né? Então é muito difícil a gente lidar com isso diariamente, a gente construir a nossa identidade a partir de tantos rótulos e de tantas opressões, né? Por tudo que a gente vem construindo por nós mesmas. E uma das questões importantes quando a gente traz esse recorte da questão LGBTQI+, é sobre orientação sexual, né? Na qual ela ainda é vista de forma errônea ou como um sintoma de um diagnóstico, o que é mais ainda grave, né? Então, a gente tem que compreender que todos e todas exercem o direito de amar, independente do gênero que a pessoa deseja e tem interesse. E dentro disso também tem tanta dificuldade de ser uma pessoa trans, tanto as dificuldades de ser uma pessoa homossexual, tanto de uma pessoa que é bissexual também, né? Trazendo a minha perspectiva pessoal, né? Eu me identifico como uma pessoa bissexual. E eu acho muito importante a gente poder esclarecer isso, porque ele é ainda assunto de questionamento, um assunto ainda que traz um certo preconceito, principalmente dentro do próprio movimento, né? Na qual, falando diretamente a vocês, é o interesse e um desejo, tanto por um homem, tanto por uma mulher. Independente do gênero, ela busca e deseja essa pessoa. Eu busco e desejo tanto o homem quanto a mulher. Então, isso não é errado. Isso não é ser infiel. Ou muito menos ser confuso nesse sentido quando a gente está num relacionamento. Se eu tô num relacionamento com um homem, não significa que eu seja hétero. Eu ainda sou bissexual. Se eu estou numa relação com uma mulher, não significa que eu sou gay. Eu ainda sou bissexual. E eu não sou confusa com isso. Eu não escolho uma pessoa ou outra. Eu desejo, eu me interesso pela pessoa que ela é, e não pelo gênero que define ela. Então eu acho que é uma questão de compreensão e de respeito, né? Não associar o amor e a afetividade pelo gênero da pessoa. E quando a gente fala também sobre a questão de sexualidade, orientação sexual, a gente traz também a questão de raça e etnia, que ele é muito importante, né? Como as meninas estavam mencionando também, e vão mencionar, né? É essa questão também de trazer o corpo negro como objeto sexual, ou também como mão de obra, né? Mão de obra barata. Quando a gente fala em mercado de trabalho, quando a gente fala em buscar, né, o nível de equidade de direitos iguais, né, de inserção de trabalho, de cargos também, né, buscar nesse sentido.
Então eu acho que dentre todos os elementos que estão sendo debatidos, eu acho que é muito importante a gente buscar referências, né? Como que a gente vai furar esse sistema tão ruim que faz com que a gente ame e odeie nosso corpo, com que a gente seja oprimido lá fora, né, na rua, com que a gente possa ser oprimido muitas vezes dentro de casa também. É buscar referências, é buscar redes de apoio, referências positivas, né? Buscar o autoconhecimento, ele não vem sozinho, ele vem de uma rede de coletividade. A gente não consegue, muitas vezes, dar início sozinho, porque a gente já tá sozinho nesse percurso, e ele já é tão doído, né? Então eu acho muito importante a gente buscar essas referências positivas, que fazem com que valorize o nosso tom de pele, que reconheça que o nosso tom de pele, ele merece ser respeitado, e que a gente tenha os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa, né? Também valorize a nossa sexualidade, né? E valorize e respeite a nossa orientação sexual também. Então todos esses temas que a gente vem falando, eles se constroem a cada geração e eles também se atrelam ao que a gente deseja para um futuro e um presente ao mesmo tempo. Esse processo de reconhecer e de se autoconhecer e de se autossustentar, ele não é fácil, ele é muito dolorido. Ele é uma dualidade de sentimentos, uma dualidade de sentimentos tristes, alegres, a gente sente raiva, a gente sente dor, a gente sente muitas coisas. E é um processo de um tempo longo, de um percurso intenso, mas que ele vale a pena, porque é a partir dele que a gente vai buscar compartilhar com outras pessoas. E esse compartilhar, ele vai fazer que essas pessoas, elas pertençam também, que elas se reconheçam e que elas possam ser referência tanto para outras quanto para elas mesmas. E a florescer. Essa é a palavra, é a florescer o seu interior, o seu exterior e potencializar todas as ferramentas das quais ela é capaz de fazer e de exercer nessa sociedade. E principalmente também, um último ponto, eu acho, é a gente buscar compreender, né, de que forma esse sistema ele se estrutura, né, mencionando a questão do racismo estrutural, né, que ele é historicamente enraizado há muito tempo, e que todas essas dores e essas cicatrizes, elas não vêm por nós. Elas não foram construídas por nós. Elas vieram através dessa estrutura racial, dessa estrutura racista, né? Dessa criminalização, né? Dos corpos, nesse sentido. Eu acho que a partir disso a gente começa a questionar e a gente se vê a si mesmos a partir de nós e não a partir dos olhos sociais. Eu acho que as meninas, elas trouxeram também outros assuntos riquíssimos e é nesse sentido. Então eu espero que vocês possam usufruir da melhor forma possível, né, esse nosso encontro, e que vocês possam buscar essas referências positivas. Então resista e seja resiliência e afloresça da melhor forma que você puder.